Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília da Simonato Cidadania e vim trazer um novo vídeo para você. Bom, hoje a gente vai falar sobre cidadania italiana para 2024. O que muda, quais são as diferenças que a gente percebeu durante esse ano de 2023, principalmente em se tratando de processo judicial, aquele formato onde a gente vai fazer o processo através do tribunal italiano. Pois bem, vou começar dando um breve resumo para que se alguém chegar aqui nesse vídeo por acaso já saiba aí alguns pormenores sobre o que é necessário para poder fazer a cidadania em 2024. Então, o que a gente precisa? Precisamos de certidões de nascimento, casamento e óbito de todos os integrantes da linha, tá? Isso do italiano até os requerentes, inclusive se tiver menores, dos menores também. Então, basicamente, esses são os documentos para você fazer o reconhecimento de cidadania italiana, tá? Bem, esse ano de 2023 foi um ano bem interessante porque nós começamos a perceber as diferenças que estão acontecendo de uma província para outra. Não sei se você sabe, mas no ano de 2022 foi estipulado que os processos de reconhecimento de cidadania italiana, eles deveriam ser protocolados no Tribunal das Províncias. Então, cada província, agora começou a ter as suas regras próprias, mais ou menos dizendo, tá? Existem províncias, por exemplo, que seguem unanimamente Roma. Então, ela segue totalmente o que Roma predeterminou, e tudo mais. Então, essas províncias são as províncias que a gente chama de províncias bem tranquilas. Por quê? Porque segue as regras da província de Roma, tá? E isso é muito positivo para quem está fazendo o seu processo em uma dessas províncias, tá? Agora, já entendemos que algumas províncias estão se comportando de maneira única e aí fazendo exigências peculiares. Então, por exemplo, a província de Veneza, por exemplo, é uma província onde teve um alto índice de imigração. Portanto, o efetivo não é muito grande, e existe uma demanda muito alta de processo. O que acontece com isso é que existe ali, quando você faz o depósito nesse tribunal, e depois disso o juiz acolhe o processo liberando o ID do mesmo. Na província de Veneza, especialmente falando, esse tempo é bem prolongado, tá? A gente tem aqui experiências de que está chegando quase a 6, 7 meses para que a província de Veneza disponibilize o ID desse processo, tá? Então, essa já é uma peculiaridade da província de Veneza. Além disso, a província de Veneza, ela também está usando o direito por lei, aonde diz que um processo de reconhecimento de cidadania pode levar até 24 meses para ser julgado. Ou seja, a província de Veneza está marcando audiência lá para 2025, Ou seja, ela está usando desse benefício da lei, tá? Muito diferente de outras províncias, tá? Que, por exemplo, a gente tem províncias, eu não vou citar aqui quais são elas, mas nós temos algumas províncias que está sendo feito julgamento entre 9, 10, 11 meses. Então, são províncias ágeis que têm ali um efetivo um pouco maior ou, às vezes, uma demanda um pouco menor, fazendo com que esse pessoal trabalhe de uma maneira muito mais eficiente, tá? Existem algumas províncias, por exemplo, que estão exigindo que a gente protocole também os óbitos, Aqui na Simonato a gente já tem um praxe de pedir os óbitos, fazer as retificações desses óbitos, tá? E colocar esses óbitos no processo, tá? Para deixar disponível. Pois bem, graças a Deus, existem províncias agora que estão pedindo esses óbitos e graças a Deus a Simonato já tem esse cuidado colocando os óbitos nos processos. Então, os nossos clientes estão respaldados com isso. Outra coisa importante de falar é que nós percebemos que algumas províncias estão com um grau de exigência muito alto, tá? Sobre as retificações.
Então, as exigências sobre o conteúdo retificado, né, ela está indo além da linha do italiano e sendo pedido que seja feita a retificação da linha indireta, ou seja, da linha de cônjuges. Então, aqui na Simonato, a gente sempre está em contato com aquilo que está acontecendo nos nossos processos e a gente toma providências dentro da nossa operação. Então, a partir do momento que nós detectamos essas exigências além da retificação da linha, né, de descendência, nós passamos a incluir na nossa análise também a retificação de linha indireta, para que a gente possa atender, né, se por acaso o processo do cliente cair nessa província, a gente já está com tudo perfeitamente retificado, né? Então, importantíssimo a gente falar de retificação, tá? Hoje, um processo que segue sem a retificação e cair nessas províncias realmente é muito perigoso, né? Pode ser que se perca algum processo, né? Nós aqui evitamos ao máximo para que saia tudo conforme tem que ser. Então, quando a gente tem algum processo aqui e de repente a gente percebe que vai cair nessa província, a gente já toma as providências. E, em contrapartida, algumas outras províncias são um pouco mais flexíveis no que se trata de retificação, né? Às vezes permitindo que, quando não se muda a fonética, a gente consiga ingressar com o processo sem a retificação especificamente daquela letra, porque não mudou a fonética e tudo mais, tá? Então, é importantíssimo de falar que, depois de mais de um ano protocolando nas províncias, a gente já entende um comportamento seletivo de cada uma para outra, tá? E nós aqui da Simonato fizemos um panorama das províncias a fim de identificar cada peculiaridade de cada uma. Com isso, a gente toma as precauções devidas, né? E evita perder algum processo, né? Aqui na Simonato nós temos 100% de aprovação e nós queremos continuar dessa forma, tá? Outra coisa que também vem acontecendo em algumas províncias é pedir uma declaração de legitimidade, né? Ou seja, declaração de maternidade e paternidade. Então, em alguns casos onde não há casamento, às vezes a gente precisa que seja feita essa declaração no cartório, né? Onde o pai ou a mãe ele faz a declaração do filho, reconhecendo ele como filho legítimo, tá? Isso são exigências de algumas províncias. Percebe que tem um monte de peculiaridade e assim, o processo de cidadania ele vai muito além de um mero processo burocrático. Tá? O processo de cidadania ele tem que ser estudado com carinho e tem que ser feito tudo com muita atenção, porque senão a gente perde processo. A Simonato trabalha de uma maneira a fim de não perder processo. Às vezes o processo para ficar pronto e até chegar na Itália ele leva um pouco mais de tempo aqui conosco, mas nós estamos visando a prevenção para que o seu processo não seja indeferido, tá bom? Bom, falando dessas peculiaridades das províncias, que eu acho que são as coisas mais diferentes em se tratando de cidadania italiana, nós também precisamos salientar que se você tem o direito, não fique esperando, tá, para fazer o seu processo amanhã. Comece o seu processo imediatamente, porque a gente nunca sabe quando é que nós venhamos a ter uma mudança na nossa legislação referente à cidadania italiana. Tá bom que a cidadania italiana é um direito constitucional, por isso é tão complicado mudar, né? Além disso, é um direito sanguíneo que você herda no momento da sua concepção. Então, por esse motivo, a gente tem uma dificuldade maior, né? Para que haja mudanças. Porém, né? Nesse ano foi falado sobre um projeto de lei do senhor Mena, né? Do deputado senador Mena, tá? Aonde ele quer mudar a lei da cidadania, restringindo as gerações, né? Então ele quer restringir as gerações e impedir que, por exemplo, bisnetos e trinetos tenham direito à cidadania italiana. Esse projeto está tramitando na Câmara. Nós entendemos que é um projeto inconstitucional, tá? Porque realmente a cidadania está amparada pela Constituição italiana e nós entendemos também que esse projeto não vai passar. Porém, gente, sempre há especulações, sempre há os políticos ali querendo mexer na lei da cidadania. Então, não deixe, né, para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem o direito, inicia o seu processo e vai adiante, tá? Outra coisa também que eu acho importante a gente salientar para 2024 é que a gente teve lá a eleição do ano passado da Giorgia Meloni, que é uma parlamentar
uma primeira-ministra totalmente da direita, né? Ela é extrema direita e ela é uma pessoa muito contra a qualquer tipo de imigração na Itália. Para vocês terem uma ideia, ela está agora falando em construir centros de acolhimento na Albânia para quando resgatarem imigrantes que estejam vindo através do mar Mediterrâneo. Ou seja, a ideia dela é construir centros de acolhimentos na Albânia, né, para aproximadamente 3.000 imigrantes, enquanto a Itália analisa o pedido de asilo dessas pessoas. Ou seja, por que eu estou falando isso, apesar que isso não tem nada a ver com cidadania? Eu estou falando isso porque quando a gente tem um governo de extrema direita e esse governo ele é tão contra a imigração, a gente pode ficar com uma pulga atrás da orelha, sabe? Em relação a qualquer coisa relacionada à cidadania. Por quê? Porque pode esbarrar. Infelizmente, na Itália, eles confundem muito, né? Nós que somos descendentes direto de italianos e somos italianos já desde a nossa concepção, com pessoas como se nós fôssemos imigrantes, o que a gente não é, tá? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? E mais uma vez, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que está sendo tratado esse assunto, né, pela senhora ministra Giorgia Meloni, e nós precisamos ficar atentos a qualquer mudança que possa vir a acontecer, tá? Por mais difícil que seja, nós precisamos estar atentos, tá bom? Bom, basicamente, para 2024, os documentos são os mesmos, os formatos a gente tem os mesmos, onde a gente pode fazer a cidadania tanto administrativamente quanto judicialmente, tá? Estando atento a esses pormenores das províncias. Eu acho que a grande mudança que nós temos para 2024 são as províncias, tá? Né? São os cenários das províncias, melhor dizendo, tá? Por quê? Porque após um ano protocolando o processo na província e já tendo processos sendo julgados e já tendo decisões e etc., nós conseguimos levantar, né, e fazer um mapeamento desses pormenores, podendo assim prevenir, né, para que a pasta dos nossos clientes que estejam ficando prontos chegue na sua província, né, de acordo com a exigência dela, tá? É muito importante, foi muito importante para a gente fazer esse mapeamento, porque nós conseguimos tomar medidas preventivas no nosso operacional, a fim de conseguir continuar ganhando e tendo 100% de êxito nos processos das famílias aqui da Simonato. Aqui na Simonato são mais de 4.000 famílias que já se tornaram cidadãos italianos, né? Nós temos mais de 8 anos de empresa, estamos aqui fazendo um trabalho idôneo de modo a atender toda aquela pessoa que realmente queira fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana, tá bom? Basicamente são essas informações que eu queria passar para vocês e isso que eu gostaria de salientar no que diz respeito à cidadania para 2024. Vamos continuar fazendo nosso trabalho e observando as peculiaridades de cada província e assim tratando os casos dos nossos clientes a fim de ganharmos 100% dos nossos processos também em 2024. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho, segue a gente no Instagram. Não se esquece que a Simonato é preto no branco. Um bacione!